Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Fibercast e hoje uma edição super especial. Eu estou aqui na minha frente com um super-humano aqui, um cara que literalmente destrói o impossível. Estou com o livro dele aqui, Daniel. Ele é o homem mais resistente da América Latina, está procurando aí ser o homem mais resistente do mundo. Ele é um brasileiro. Você é Catarina também? Sou nascido no Rio, mas vivo em Santa Catarina. Mora aqui pertinho da gente e ele faz algo incrível, que é correr aí o que a gente chama de double decker, que são 20 Ironmans seguidos, né? Ele vai contar melhor para nós como que isso funciona. E a ideia de trazer ele aqui para esse podcast, né? O próprio lema dele traz aqui, Destruindo o Impossível, é mostrar que qualquer pessoa, que uma pessoa normal, ela pode conseguir chegar onde que ela quer, né? Basta a gente entender um pouquinho mais da nossa mente aí. E eu acho que o Daniel tem feito esse trabalho incrível no Brasil aqui de mostrar que a gente pode ir muito além do que as pessoas acham que a gente pode ir e geralmente é olhando para nós, não olhando para os outros, né? Eu acho que isso é algo que também a gente vai conversar um pouco. Daniel, é um prazer ter você aqui com a gente. Não vou nem rodar vinheta, não vai ter nem patrocínio hoje de podcast, porque eu acho que é um tema bem legal de se falar. Eu vejo que hoje na nossa faculdade corporativa, né, a gente tem aí 15, 16 mil alunos, que eles têm uma oportunidade incrível de se desenvolver. Muitos deles não enxergam essa oportunidade, eles constroem as pessoas constroem barreiras, né, que muitas vezes não tem na frente delas, né? E depois que eu conheci a tua história aí, inclusive foi uma inspiração no meu processo de emagrecimento. Quem está assistindo aqui provavelmente me conhecia na versão anterior também. Inclusive eu vim com a camiseta do Improve Yourself, tô suando um monte, né? Que a gente traz a ideia de melhore a si mesmo, né? E é interessante que no meu processo de emagrecimento, sempre quando que eu buscava o que os outros falavam, buscar lá fora alguma coisa, parecia que, tipo assim, eu contratava um personal trainer e aí o personal trainer tinha que me emagrecer, não vinha de dentro, sabe? Sim. E aí depois que eu consegui internalizar essa questão de, não, cara, tu olha pra ti, o melhor quem que tu era ontem, quem que tu é hoje, isso me ajudou um monte, né? E eu queria que tu se apresentasse aí, fala quem que é o Daniel Oliveira, que história é essa de double decker, né? Como que uma pessoa consegue correr 20 Ironmans seguidos, dá para se dizer assim, né? Sim. Cara, primeiro agradecer essa oportunidade aqui de falar para o teu público, né? Uhum. Bem feliz por isso, feliz por esse convite, feliz pela nossa parceria agora, para destruir o impossível. Não, vamos destruir. E tudo que o maluco precisa é de alguém que acredite nele, né? Então, essa é a gratidão suprema. Quem sou eu? Assim, eu sempre me rotulo como inconformado, né? Eu não gosto daquela ideia de que as coisas são assim, né? Tipo, isso é porque sim. Não, peraí. Ninguém está confinado ou destinado a fazer alguma coisa que já está pré-determinada. Você escolhe. Então, qual é a tua escolha? O que você deseja? Né? E como eu venho de uma infância bem ruim, assim, né? E limitada de múltiplas formas, e aquilo, quando eu entrei na adolescência, isso começou a me incomodar, pensei, cara, não, tem que ter um jeito de mudar isso. Aí eu comecei a fazer duas coisas. Uma é preparar o meu corpo e outra é preparar a minha mente. Então, isso com 14, 15 anos, eu comecei a ler sobre literaturas diversas, principalmente a questão filosófica, né? Aí depois entrei para o campo da psicanálise, aí conheci a galera do Pense com o Músculo, né? Que era a vertente do Schwarzenegger, foi fantástico. E aí, porque assim, eu não queria ser simplesmente um marombeiro, grandalhão, fortão, e na época tinha muito o estereótipo de quem fosse forte era burrão, ignorante. Sim. E eu queria quebrar isso. Então, beleza, eu posso ser grande e forte, mas eu quero ser inteligente. Sim. E aí eu comecei a cuidar de todas as pontas. E aí, com isso, eu comecei a perceber que para eu poder me desenvolver em qualquer área, eu precisava
olhar além do óbvio. Eu precisava ver aquilo que as outras pessoas não eram capazes de enxergar. Então, eu falava de enxergar nas entrelinhas, o que está escrito atrás dessa frase comum. E aí, quando eu começava a olhar além, eu começava a entender aquilo que estava dentro de mim. E aí eu saía da superficialidade e ia para a profundidade. E aí não consigo, até hoje, né? Eu não consigo fazer nada Ctrl+C, Ctrl+V ali, né? O feijão com arroz, para mim, não existe. Se eu vou, sei lá, ver um programa de humor, por exemplo, eu tenho que tirar uma filosofia ali, um aprendizado, algo que eu possa incorporar na minha vida. Entende? Senão não vale a pena eu olhar. Porque o tempo é um só, né? Exato. Então não dá para desperdiçar. Então tudo que é feito precisa ser aproveitado. Entende? Então essa é a mentalidade por trás do Double Deca. E o Double Deca é a maior distância esportiva de uma modalidade esportiva que existe, né? É uma prova que dura no mínimo 20 dias, né? A meta para esse ano é baixar de 20 dias. Mas são 76 quilômetros de natação, 3.600 quilômetros de ciclismo e 844 quilômetros de corrida, e uma largada e uma chegada. Cada atleta faz isso da melhor forma possível. Quando você olha para esses números de forma isolada, eles são absurdos. Quando eu falo esses números, eles são absurdos. Só que essa mentalidade que ouve isso com espanto, né, e acreditando no absurdo, é a mentalidade que não pode fazer. Então eu preciso quebrar essa mentalidade e olhar para as coisas de uma maneira diferente. Que não é um absurdo. Que não é um absurdo. É simplesmente manter o movimento. Porque o padrão é olhar para o Ironman e achar que é um absurdo. Sim. E eu vou mais longe. O padrão é olhar para maratona e achar que é um absurdo. Hoje eu faço CrossFit, né? Há pouco tempo, né? Recente. Mas uma coisa que eu percebi é que a galera do CrossFit gosta de peso, na grande maioria. E os professores de CrossFit vêm ancorando a galera. Hoje teve um treino de 5 quilômetros de corrida. E eles vieram ancorando porque tem gente que acha que 5 quilômetros já é muita coisa, né? Sim. Então é interessante essa questão de tu olhar o desafio, mas não olhar como um grande problema, né? Já minimiza ele na hora do pensamento. Isso. Porque a percepção máxima, cara, é assim. Por exemplo, vamos supor que você vai fazer uma maratona daqui 30 dias. Tá. Né? E hoje você corre 5 quilômetros. Aí um monte de gente vai assim, tá, se o cara hoje corre 5, como é que ele vai fazer uma maratona daqui 30 dias? Não é possível. Porque assim, para chegar em qualquer destino, é preciso percorrer um caminho. A mentalidade que consegue correr 5 quilômetros, ela não consegue correr 42. Mas essa mentalidade que corre 5, ela sabe que ela pode correr um 7, um 8. Sim. E aí quando você... beleza, 7, 8 eu posso. Então faz 7, 8. Aí fez 7. E assim, e agora um 10? Um 10 dá. E essa mentalidade acredita no 10. Quando acredita no 10, obviamente vai acreditar no 15. Quando acreditar no 15, vai acreditar no 21. Vai acreditar no 21, vai acreditar no 25. No 25, vai acreditar no 30. Se fez o 30, vai fazer 42. Entende? Então, você tem que ir programando a tua mente para aquilo que você deseja. Seja qualquer que for o objetivo. Negócio que eu falo sempre para a Jéssica, que é uma coisa que eu me acostumei a fazer ao longo da vida, é construir a minha escada no invisível. Eu determino, eu vou fazer isso. E assim, mas não temos isso, não temos aquilo, não temos aquele outro. Sim, agora a gente não tem. Mas conforme a gente vai caminhando na direção do objetivo, a gente vai construindo isso. E aí a questão da escada do invisível é que você não precisa ver o degrau para botar o pé. Você simplesmente pega toda a tua convicção e pisa. E quanto mais convicto você tiver, mais firme você vai sentir o degrau. Entende? E quanto mais hesitante você for, é bem provável que o teu pé vai passar direto. Se a gente fosse puxar Bíblia ou outras parábolas, vai ter lá o Jesus Cristo naquela... Não sei, né, o quanto religioso você é, mas tem uma passagem lá que Jesus está na água e o cara... Ele fala, vem, né? Aí o cara pisa na água... Dá um passinho e de repente ele não acredita que ele pode ficar na água e ele afunda. Tem essa passagem, né? Ele está no mar, ele está caminhando sobre as águas. Outro cara, não Jesus. Jesus está caminhando sobre a água, daí um cara, eu não lembro se ele chama ou o cara fala como é que está caminhando. Se é só tu acreditar. Aí o cara começa a caminhar e depois ele não acredita e ele afunda, né? Então e quando você duvida daquilo que você está fazendo, você vai afundar.
Não precisa ser no mar mesmo, mas você vai falhar naquilo que você está fazendo. O princípio de tudo, por isso eu gosto da palavra convicção. A diferença, né, de acreditar e ter convicção é que quando você acredita, a dúvida ela fica te rodeando. E no momento que você hesita, a dúvida te engole. E aí você falha. Mas quando você tem convicção, a dúvida nem chega perto de você. Não existe a possibilidade da falha. Entende? Isso é convicção. Então é como se você tivesse um lugar pegando fogo e você pudesse atravessar sem queimar. Entende? Isso é a força da convicção. E é essa mentalidade que faz o double decker. Entende? Eu não preciso pensar, nadei 1 quilômetro, agora faltam 75. Não, eu só preciso continuar nadando. É só isso, entende? Então eu simplifico. E quando a gente faz isso, por exemplo, você tem a ideia, vamos voltar ali, por exemplo, da maratona. Você tem a maratona daqui 30 dias. Então eu estou aqui no dia 1 e a maratona está lá no dia 30. Eu olho para cima para ver a maratona. E a cada dia que eu avanço e vou aumentando as minhas distâncias, a maratona vai descendo e eu vou subindo. Até que no dia a gente esteja de igual para igual. Então eu não olho a maratona com subserviência, eu olho aqui com igualdade. E a gente vai e compartilha aquele momento da jornada. Não há um combate, há um desfrutar. Entende? Essa ideia também do não combater, mas desfrutar é essencial para fazer algo tão difícil, tão grandioso. Porque não só a prova, desfrutar a jornada e chegar até a prova também. Como né? qualquer coisa da vida. Desfrutar a experiência que está sendo vivida. Isso. Né? E porque assim, imagina, vou passar, por exemplo, 8, 9 dias em cima da bicicleta. Se eu ficar lutando com aquela experiência, vai ser um inferno. Vai ser horrível. Entende? Talvez não seja possível fazer. Sim. Mas se eu puder aproveitar a jornada de estar na bike, de poder contemplar e me sentir verdadeiramente feliz e grato por ser capaz de estar ali, então... Agora, sim, como chegou a ideia de correr, fazer o double decker, né? Porque, assim, tem um sonho por trás? Tem alguma coisa que te motivou? Porque, sabe uma coisa que eu vejo, Daniel? Eu acho que as pessoas... Um dos grandes erros das pessoas é não sonhar, cara. As pessoas não... Elas né? Você falou assim, eu sou inconformado com as coisas. Eu sou totalmente inconformado também. Eu não aceito as coisas do jeito que elas são. E eu construo sonhos que eu conto para algumas pessoas, não, isso aí não existe, cara. Tu não vai chegar. Cara, eu vou chegar lá em algum momento, eu chego. Só que eu preciso construir isso, eu preciso sonhar, né? E eu fiz várias vezes pesquisas com nossas audiências, assim. E aí, muitas vezes, eu chegava no final da pesquisa e botava assim, qual é o teu sonho para os próximos 5 anos ou para os próximos 10 anos? Sim. É a pergunta que eles menos respondiam. Sim. As pessoas não respondem, entendeu? Tem alguma conexão? Como é que nasceu isso? Como é que tu enxerga essa visão dos sonhos aí, a vida real? Essa parada, só complementando o que tu falou, as pessoas têm na ponta da língua aquilo que elas não querem, né? A vida que elas não querem, elas sabem muito bem o não, mas a dificuldade suprema é qual é o sim, né? Qual é o sim? E é verdade, eu sempre provoco as pessoas dizendo assim, se você não fosse obrigado a nada, né? Se dinheiro não fosse limite, distância não fosse limite, pessoas não fossem limites, de hoje para o resto da tua vida, o que tu faria? Tu pode fazer qualquer coisa que tu puder imaginar, qualquer coisa, o que tu faria? A maioria não consegue nem responder. Não responde. O cérebro ele não vai, não vai, como se tivesse uma muralha ali, sabe? Não vai. E muitos ficam incomodados. Mas isso aí não existe? Sim, mas pensa a respeito. Exercita, As pessoas têm muita dificuldade, né? Então fica a dica. Se não fosse obrigado a nada, completamente livre, o que você faria de agora para o resto da tua vida? Aí tem uns que querem ter uma soberba e dizem, faria exatamente o que eu estou fazendo agora. Talvez, né? E eu sempre... E aí eles perguntam, e você? Eu falo, eu ia viajar o mundo me desafiando e ia continuar fazendo isso, contando história das coisas que eu já fiz. Aí eles olham assim, mas é isso que você faz? Pois então... Verdade. Entende? E isso foi uma escolha e foi muito difícil, entende? Foi muito difícil fazer. Tipo, hoje ainda é difícil,
mas foi praticamente impossível. E a ideia do destruindo o impossível não é só pelas distâncias parecerem impossíveis, né? A ideia do impossível é ser um cara comum que vem de uma vida bem comum, sem perspectiva de um sucesso e poder fazer coisas que são vistas como inacreditáveis e reconhecido nível mundo. Isso. Entende? Isso é destruir o impossível. Isso é quebrar uma configuração, que é um sistema de crenças que estava lá entranhado, né? Na verdade, em toda a minha família. Assim, de que a gente pode ir até certo ponto. Assim, mas por quê? Por que só até certo ponto? Esses sabe? negócios das crenças é forte, cara, porque eu já escutei muito, assim, de círculos familiares, de pessoas muito próximas. E recentemente, assim, tipo, quem tu acha que é pra querer isso? Tu fala isso a vida inteira pra uma pessoa, ela nasce achando Ela que acredita que ela que não essa é é a ninguém verdade. e que ela não pode fazer o que ela quer, né? É. Isso é uma dor muito grande. E aí, assim, ó, tu falou da pessoa normal que faz o impossível, né? Pessoa normal que toma Heineken no treino, né? A gente tava falando, né? Sim, isso é uma das coisas que eu sinto que eu preciso fazer, sabe? Porque eu não sou um atleta convencional, né? Não sou nada ortodoxo e, assim, não sou politicamente correto nem na maneira que eu treino, nem na maneira que eu falo, nem na maneira que eu me alimento, né? E porque para mim, assim, liberdade ou é total ou não é liberdade. E eu não faria o que eu faço se eu não me sentisse absolutamente livre. Então, eu sou livre, entende? E eu ser livre é a ponto da minha configuração, né? Minha configuração Sim. é que nada externo pode me ferir. Olha a força disso. Nada externo pode me ferir. Nada de fora pode fazer mal para mim. A única coisa que pode fazer mal para mim sou eu mesmo. Então, vai ser interno. Se eu me machucar, se eu me ferir, vai ser interno, vai ser auto-infligido. Entende? E assim, e como um composto químico, né, poderia fazer um prejuízo para mim? Tão grande. Sabe? Não, cara, não pode, eu não aceito. E esse nível de liberdade, cara, me permite fazer coisas que a mente mais comum não consegue entender, entende? Tomar uma cerveja, por exemplo, mas isso sim, vejam, não estou fazendo apologia ao alcoolismo, entende? E é tomar uma cerveja pelo sabor e não pela entorpecência. Sim. Na verdade, eu sou bem contra qualquer tipo de entorpecente, assim, na verdade, tenho mais repúdio do que a média sobre isso. Mas a questão, por exemplo, eu prefiro o sabor da cerveja ao sabor de qualquer outra bebida. Tá. Entende? Por exemplo, né? E sempre que eu falo isso nos lugares, principalmente quando tem muitos homens, eles falam: então metade do treino eu já faço, porque a cerveja eu já tomo, falta só os quilômetros, entende? Porque assim, as pessoas imaginam que, não, ele bebe cerveja, então ele vai com um engradado de cerveja. Sim. Não, cara, tipo, tomar uma cerveja ali, latinha, duas ali, de boa, porque, assim, né? Por mais que tenha a questão do sabor, né, a entorpecência e enfim, mas o relaxamento que ela pode te dar pode ser algo que a tua mente precisa após né? Se tu sente necessidade que precisa. Não, e tem a questão do relaxamento. Tem a parte química, né? Que é o que o álcool proporciona, que te dá uma moleza ali, como um relaxante muscular. Isso. Mas, sobretudo, é um negócio que eu falo sempre também. Ninguém vai tomar uma cerveja porque está estressado, porque está com raiva, entende? É bem comum. Se no final do dia o cara está estressado, ele toma uma vodka, ou toma um whisky, ou toma uma cachaça, porque está com raiva, sei lá. Cansado. Mas na cerveja não. Cerveja, sempre o cara vai tomar uma cerveja, ele vai estar no happy hour, numa festa, num lugar, e ele vai estar sorrindo. A cerveja remete à alegria, entende? E se você está numa prova, num treino, e você está com muita dor, está cansado, e não precisa nem tomar a cerveja, assim, se ouvir uma latinha abrindo, tu ouvir uma cerveja caindo no copo, né, ou olhar para aquilo ali, aquilo te remete à alegria, à tranquilidade, sabe, a um desfrutar. E isso, teu cérebro já muda aquela percepção que ele estava tendo, de dor, de sacrifício, de qualquer coisa negativa, entende? Porque é um trabalho constante, cara. Os pensamentos ruins ali, de não vou conseguir, não tenho força, essas coisas, volta e meia, isso aí aparece para você. A questão é como você gerencia isso, né? Eu falo sempre que os pensamentos funcionam como uma tempestade
E ela vai cair. Você querendo ou não querendo, ela vai cair. Só que você pode abrir um guarda-chuva. E quando você abre o guarda-chuva, a tempestade de pensamentos continua caindo, mas agora ele não te molha, não te molha tanto. Né? E aí, quando você está com a cabeça protegida, você consegue olhar os pensamentos passando. E aí você pode escolher quais pensamentos são bons para você e quais pensamentos são ruins. Esse é o treinamento principal. Observar quais pensamentos estão vindo, por que estão vindo, e o que você sente quando você pensa nessas coisas. Entende? Você pensa em alguma coisa e gerou um sentimento. Esse sentimento vai gerar uma atitude. Sempre vem. Você pensa, você sente e você move. Entende? E aí o que eu faço nas provas é escolher os pensamentos. Não usa um fone de ouvido para ouvir música. Faz um playlist de pensamentos que te fortalecem, que te fazem sorrir. E sempre que você sorri... Você corre sem fone. Sim, sempre. Eu não gosto. Você tem que escolher os pensamentos. Você vai pensar em o quê? Quais pensamentos te fazem se sentir forte? Quais pensamentos te jogam para frente? Né? E quando você pode escolher isso, então não existe possibilidade de sofrimento. Porque o sofrimento só existe quando você nega aquilo que está acontecendo. Você nega aquilo que é inevitável. Por exemplo, no verão é quente. Sim, o verão é quente. Então você vai correr no verão, você vai suar mais, você vai ter que se hidratar melhor. Não é isso? Você tentar negar isso é você buscar o sofrimento. Sim. O inverno é frio. Você vai ter que botar uma manga longa ou um corta-vento, né? Talvez botar uma calça. E é isso. Então não adianta, esse inverno que não acaba. Por que você escolhe sofrer? Sabe? Mas isso para qualquer coisa da vida. Sim. Tem coisas que estão fora da nossa jurisdição. Não adianta você se descabelar por conta disso, porque vai acontecer independente de você. Aí eu vejo duas coisas, né? Primeira coisa que eu acho que pouquíssimas pessoas param para pensar que é possível ter esse controle e que a mente dela pensa várias coisas, entendeu? Porque as pessoas... A gente está tanto no automático, fazendo tantas coisas ao mesmo tempo, que a gente vive a vida do mundo e a gente vive menos a nossa vida interna, né? Então, a gente é influenciado 24 horas, a gente vê coisas, ouve coisas, né? Eu sou praticante de yoga, meditação também, e eu percebo que quando que tu sai desse mundo, do mundo rotineiro, trabalho, etc., e tu vai correr, tu vai fazer um yoga, tu vai orar, tu vai fazer alguma coisa, é um tempinho que tu volta para ti e tu começa a ter consciência que é controlável as coisas, a mente, né? Eu acho que esse é um ponto que as pessoas ainda não sacaram que é possível tu decidir essas questões, né? E o exercício, seja ele qual for, eu acho que não é nem um exercício, cara. Eu acho que o que eu penso é o seguinte: qualquer coisa que te tira da zona de conforto, né? Então, você nós estava falando antes do livro, né? Tu me deu um livro, beleza, eu tenho um livro na mão, aí eu vou começar a ler o livro. Aí comecei a ler o livro, li a primeira página, legal, li a segunda página, legal, li a terceira página, tô com fome. Não, cara, deixa para amanhã. Não, deu uma cansada. Deu uma cansada. O cara larga o livro no lado e vai fazer outra coisa, né? No nosso caso aqui é muito comum com estudo, né? Na plataforma, eu vejo que muita gente reclama que não tem oportunidades, que, tipo assim, maior reclamação dos profissionais de telecom, não dos donos, dos profissionais mesmo, principalmente a base, assim, o cara que mais simples, lá, o técnico, o instalador, o suporte, as pessoas operacionais, elas reclamam muito que não tem oportunidades. Mas o que eu vejo é isso também, é a questão de ela ter coisas na frente dela, mas ela não executa por causa da zona de conforto, ou ela sai da zona de conforto, começa a entrar e aí a mente começa a poluir ela e ela desiste. Ela pula para outra coisa. Sim, porque ela está acostumada, ela tá na programação dela fazer A e B. Aí quando você coloca o C está fora da programação dela. Ela ainda não sabe, ela não programou para ter a outra tarefa ali. É igual alguém que quer emagrecer
E aí tem que adotar exercício físico, aí tem que mudar a maneira de se alimentar, aí tem que mudar a maneira de se olhar para não acabar rindo de si mesmo, para que vai gerar uma dúvida a respeito da mudança desejada, por exemplo. Né? E se você não configurar antes de se mover, a maior probabilidade é que você volte. Porque o maior pânico que as pessoas têm é o hiato. É o ponto é o lugar que você saiu de um ponto, você já saiu, mas você ainda não chegou no outro ponto. Sim. Você está no hiato, você está no meio. No meio. E a maioria esmagadora das pessoas, ela fica tão apavorada quando está nesse meio que ela volta. Porque ela quer o final. Ela só quer o final, na verdade. Só que ela não aguenta esse tempo da instabilidade entre os dois pontos. E aí ela volta. Porque assim, o ponto A não é tão bom, mas pelo menos eu já conheço. E se o ponto B não for tão bom? Entende? E ela hesita. Ela hesita. Quantas pessoas já tentaram um monte de vezes e nunca chegaram? Porque ela não tentou tempo o suficiente para fazer dar certo. Entende? Do emagrecimento de peso, do empreendedorismo, entende? Daquilo que você deseja. Porque as grandes conquistas demandam tempo. Não vai acontecer de um dia para o outro. Isso. E aí você precisa perseverar tempo suficiente para fazer virar. Entende? E esse tempo suficiente, mas quem determina esse tempo suficiente? A tua mente vai determinar. A tua mente vai determinar. Porque quanto tempo do teu dia você se manteve focado, fazendo aquilo que te leva para onde você deseja chegar? Quanto tempo do teu dia? Mas eu estou treinando 1 hora por dia. Tá, e as outras 23, estão fazendo o quê? Pois é, cara. 24 horas um dia. Entende? 1 hora, você não diz que isso é importante para você e você só tem 1 hora. Entende? Quando as pessoas me veem fazendo as coisas, isso aí para você é fácil. Cara, são muitas horas, cara. São muitas horas na vida fazendo a mesma coisa. Entende? Para poder correr 100 km sem precisar caminhar, por exemplo, sabe? E sem se arrebentar, fazer de forma natural, cara, é muito tempo de estrada para poder criar essa couraça, entende? Que suporta isso sem degradação, por exemplo, entende? Para poder enxergar a realidade dessa maneira simplificada que eu estou falando, precisa de muito tempo. Não é assim, vou aqui 1 hora cuidando da minha percepção de realidade. Cara, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir e até na hora que você está dormindo. Entende? E você escolhe. Quando você acorda de manhã, você acorda com a testa franzida ou acorda com um sorriso no rosto? Entende? Que você está escovando o dente, quando você está preparando o café, está lavando a louça, fazendo as coisas básicas. Como você está se sentindo em relação àquilo que você está fazendo? Aquilo que você está fazendo nesse momento pactua com aquilo que você deseja? Entende? Ou você está vestindo um personagem para se tornar aquilo que você gostaria que fosse? Muitas vezes não é nem o que a pessoa gostaria que fosse. Ela está se espelhando tanto nos outros que ela está tentando ser uma coisa que ela nem é também, né? E aí está perdido, porque não é o caminho dela, entende? Aí exato. não é o caminho dela. Se não é o caminho, vai chegar onde? Isso. Sabe? Esse é um dos prejuízos da era da informação. Né? Muito e é um problema da era da informação que eu vejo, né? Principalmente do pessoal mais jovem hoje, é a confusão entre conhecimento e sabedoria. Né? Isso eu falo muitas vezes isso. Porque como você tem qualquer resposta, né, na palma da mão, então as pessoas se saciam dizendo, eu já sei. Porque elas foram, Daniel de Oliveira, Double Deck, ela vai ali dar um Google e assim, beleza, já sei. Assim, não, cara, tu só tem uma informação. Entende? Só tem uma informação e nada mais. Você não faz ideia do que é o sentimento por trás disso, de qual foi a construção ali. Entende? Conhecimento não é sabedoria. Sabedoria é atitude. Entende? E só que aí as pessoas se sentem saciadas com conhecimento e elas dizem, isso aqui eu não preciso mais olhar, porque eu já sei. E ela não se move. Entende? E para mim sempre foi o contrário, cara. Eu sempre precisava provar. Entendi. Entendeu mesmo? Então mostra aqui. Beleza. E aí você ter esse tesão de ir mostrar que você é capaz. Eu sempre tive isso, entende? Eu nunca gostei de ficar, beleza, entendi, agora vou fazer o que com isso?
Sabe, igual quando eu aprendi informática, a gente não tinha computador em casa, tu ia lá, fazia o curso, aí ficava lá 1 hora lá com o computador, depois era terça e quinta. E aí quinta você ficava até terça sem tocar no computador, e chegava lá terça, aí tu, como é que era mesmo? E aí, poxa, era um atraso de vida. E quando você precisa desenvolver uma coisa, você vai fazer aquilo o máximo possível. O máximo possível. E coincidentemente, esse é o conceito de felicidade, né? Quando você está fazendo alguma coisa que você não quer que acabe, por exemplo. Olha só. E aí, isso é felicidade, É entende? verdade. E por isso que a gente diz que o tempo voa quando se diverte. Porque quando você está verdadeiramente feliz, cara, você nunca vai vencer o tempo. Sim. Porque você quer que aquilo ali dure para sempre. Se eternize, né? E aí a questão é, quantas coisas na tua vida que você faz que você não quer que acabe? Boa. Entende? Sim. É uma boa provocação, né? Ou qual foi a última vez que você teve uma experiência que você não queria que terminasse, sabe? Na vida adulta. Porque com a criança é bem comum. É mais fácil, vai na casa dos primos e fica brincando e depois, tá na hora de ir embora. E a criança chora porque ela quer continuar. Isso, né? quer continuar. E na vida adulta, quantas vezes você sentiu isso, que você não queria que acabasse, né? E a gente vai abrindo mão e vai deixando para depois, E só uma curiosidade, é que em todas as vezes que eu fiz as distâncias absurdas, o quíntuplo, o deca, o double deca, eu não queria que acabasse. Eu estava arrebentado, literalmente, e eu lamentava cruzar a linha de chegada. Capaz, cara. Eu sempre pensava assim, tipo, que bom que eu consegui, mas que pena que acabou. Sempre. Olha só. E isso para mim era o termômetro para saber que eu deveria voltar. Que eu deveria continuar, que eu estou no caminho certo, que isso é a minha essência. Fazer algo maior. A ideia para mim do Double Deca, por exemplo, que você perguntou antes e eu ainda não respondi, é que isso para mim não é esporte, entende? Isso para mim é uma obra de arte. E, mas como assim? Agora está viajando? Não. A questão é que, por que uma obra de arte? Porque é a maneira que eu escolhi para expressar aquilo que tem dentro de mim. Dessa inquietude que habita em mim, eu tenho algo que é tão gigante que eu não sei externar de outra forma. Mas quando eu estou em movimento, principalmente quando eu estou sentindo dor, eu sinto que agora sim eu estou conseguindo mostrar o que tem aqui dentro. Mostrar quem eu sou, entende? O que eu sou. E isso é uma catarse, assim, sabe? Tu extravasou, assim. Era isso que eu queria dizer, sabe? Mas não tem uma palavra para poder. Então a gente chama de double deck, sabe? Mais ou menos isso. Legal. E antes, cara, do double decker, você trabalhava com... O que você fazia antes Eu dava aula de educação física, né? E daí que eu descobri a ultramaratona, né? Porque aí, como eu estava sempre lendo algum livro diferente, aí volta e meia os alunos me davam livros, né? Eu era personal trainer, né? E aí um dos livros que me deram era o livro do Jim Karnazes, que era o ultramaratonista. Eu conheço, é o dos Estados Unidos, né? Sim, ele é grego naturalizado. Isso ele fez depois, 50 maratonas, 50 dias, foi a primeira vez que eu conheci o ultramaratonista, há bastante tempo. 50 maratonas, 50 dias, uma em cada estado. Isso. Olha a logística disso aí. E todas elas eram provas oficiais, não era só correr 42 quilômetros. Todas elas eram abertas ao público, com cronometragem, com pórtico, link, camiseta, medalha, normal. 50 seguidos, entende? Aí as pessoas, correu 50 maratona, que nem tem um brasileiro agora, que o Hugo tá com 330 e poucas maratonas. Ele quer fazer 365, né? Maratonas. E falta agora, mês que vem ele termina. Falta 30 e poucas, Entende? Só que ele está correndo 42 quilômetros, né? Então, você 365 vezes, não querendo diminuir, óbvio, nunca, né? Tá Só que é mostrando a diferença do que o Jim Karnazes fez, que eram 50 maratonas oficiais, né? Sim. E aí, tanto que quando tinha nos domingos, que tinha as maratonas ali, né, legítimas ali, já conceituadas, ele fazia as maratonas aí, ele não precisava construir a maratona nova, né? Que era as maratonas que não existiam, né, nos estados que não existiam, era do projeto 50 maratonas, 50 dias. E aí a curiosidade dele é que a 50ª foi a de Nova York. Ele terminou com a de Nova York e foi a maratona mais rápida, né? Ele cravou 3 horas, cara. Olha só. Todas as 50 ele fez abaixo de 4 horas. E a última ele cravou 3 horas. Pô, incrível. E aí, quando eu conheci esse cara e a mentalidade que ele tinha,
Eu nunca tinha ouvido falar em corridas de 100 quilômetros, né? Eu já me espantava com 42 quilômetros e ficava pensando, meu, o que esses caras ficam pensando durante 42 quilômetros na maratona, né? E aí quando veio o Jim Karnazes, que começou a correr com 30 anos, eu fiquei maravilhado, assim, pensei, porra, cara, é possível fazer isso? E exatamente 10 semanas, né, 2 meses e meio que eu terminei de ler o livro, eu corri o meu primeiro 100 quilômetros. Olha só. Entende? E aí eu nunca mais parei. Porque era uma época que a vida estava bem ruim, e aí eu pensei, cara, se eu puder correr 100 quilômetros, eu posso fazer qualquer coisa. Essa era a mentalidade que eu tinha, assim. E eu treinei todos os dias, durante 10 semanas, e aí fiz o corrida de Blumenau até Bombinhas, né? E terminei ileso, assim, cara, nem bolha no pé eu tinha. Eu vi que assim, tu falou sabe? que não teve nenhuma lesão. Não. Nunca? É assim, de não ter lesão, cara, assim, como eu comecei com a musculação lá com 14, 15 anos, e eu fiquei muito forte, muito forte, de fazer supino com 150 quilos, agachar com 200 quilos, sabe? Eu era muito forte, sabe? Construiu uma massa bem... E essa musculação me deu uma estrutura muscular e óssea, né? Que eu acredito que me protege até hoje. Com certeza. Assim, né? E eu treinei musculação pesado assim durante 14 ou 15 anos, né? E treinando direto, assim, direto e sempre pesado, né? Tipo, nunca fazia supino com menos de 100 quilos, por exemplo, sabe? Sempre treinando forte. E quando eu comecei a correr era muito fácil, entende? Era muito leve e era quase como se eu pudesse escolher que ritmo que eu ia correr, assim. E o maior problema que eu tive para as ultradistâncias era a alimentação e hidratação. Eu não sabia nada de alimentação e hidratação, não entendia de perda de líquidos, assim, gerenciamento de carboidratos, sódio, potássio, sabe? Não entendia isso. Muitas vezes fui para morte súbita, assim, saía para correr, mas não levava nem um gole de água, nada, assim. E assim até acabar. Aí desmaiei correndo muitas vezes. Mas a filosofia estava bombando, né? E aí, quando eu botei ordem na casa, aí não teve mais isso, né? Claro que eu, mesmo depois de saber, ainda várias vezes ainda cometi alguns erros, né? Porque quando você vai correr 200 quilômetros assim, tem muita coisa que pode dar errada, né? Lógico. Por exemplo, né? Mas que aí já era outro limiar, né, cara? Uma coisa é você sair para correr 50 quilômetros e quebrar, outra coisa é sair para correr 200, né? Eu tinha visto, eu lembro que eu tinha visto uma passagem do livro do Dan, que ele falava que ele pediu uma pizza correndo, cara. Sim. Esse era no ultramaratonista. Ele tava correndo, ligou a pizzaria, falou assim, cara, eu quero uma pizza. Qual o tamanho? A maior. Com o quê? Com tudo. Como assim com tudo? Cara, faz uma pizza grande. Entrega onde? Quanto tempo tu vai demorar para entregar? 45 minutos. Então em 45 minutos eu vou estar lá. Como assim eu vou estar lá? Não, é que eu tô correndo. Pô, velho, aí eu lembro que ele falou que depois que ele comeu a pizza, parecia que tinha ligado o turbo dentro dele, ele conseguiu voltar... Sim, porque da pizza, né, a pizza, eu comi pizza durante bastante tempo, gerava tanta polêmica quanto a Heineken, assim, porque, muita gordura e não sei o que, vai te frear, né, e tal. E as pessoas têm dificuldade de entender a necessidade de caloria, né? Isso. Quando você está fazendo durante muito tempo, você tem a necessidade de caloria. Quantas calorias vai num Ironman? Em um só, tipo assim, tem Ironmanzinho normal ali. Ironmanzinho, assim, umas 8 a 10 mil calorias. 10 mil calorias, depende da intensidade ali, é bastante, né? É bastante. Mas num double decker vai de 15 a 20 mil por dia. Por dia? 15 a 20 mil por dia. E aí imagina como tu tem que botar tudo isso pra dentro. Caloria. A gente come bastante pizza, sabe? Bastante pizza. Por causa da densidade calórica, né? Sim. No double decker eu perdi 12 quilos. E comendo o tempo inteiro, entende? O tempo inteiro ainda perdi 12 quilos. É o melhor estilo de vida, né, cara? Imagina, liberdade alimentar. Até não querer mais. Total, cara. Tu vira uma usina, né, cara? Uma usina. Cara, isso aí, eu lembro que eu saí magro, assim, meu Deus, cara, eu voltei a ser adolescente agora. E era um cara que era fortão quando era jovem, né? Quando eu fiz o DECA, no DECA eu parei 8 horas, né? Para fazer os 10 Ironman, parei 8 horas. E aí eu fiquei ali, eu só tinha uma barraquinha, eu tava sem staff, né? Uma barraquinha na beira da pista. E aí quando eu terminei, aí eu fui pro hotel, assim, né? Para descansar e tal.
E aí, quando eu entrei no banheiro, assim, que eu tirei a camisa, eu perdi 8 quilos. Cara, minhas costelas estavam tudo à mostra aqui, assim. Tá dentro. E eu, cara, que bizarro. Eu nunca tive o corpo desse jeito, Tão cara. Eu magro. tava anoréxico, assim. E eu não Sequelado. percebia, cara. Naquele lá, eu comi muita fruta, assim. Tava muito quente. E eu passava só a base de fruta, né? E eu nunca tinha me visto daquele jeito, assim, cara. Foi bem bizarro, assim. E... Só um detalhe aqui, quem não está familiarizado com os nomes, Deca vem de 10, né? De 10 Iron Man, né? E o Double Deca são 2 vezes 10 Iron Man, que são 20 Iron Mans, né? Que totaliza aí... 76 de natação. Corrida, 3.600 de bike e 844 de corrida. 844 de corrida. E em 2019 tu fez tudo isso sem dormir. Não, Ou tu chegou a dormir... Eu fiquei 2 dias nadando e aí eu não dormi. Tá, dentro da piscina. E aí que eu saio lá, que tem um vídeo lá que o Isso, cara que eu enxadona. E eu consegui tocar mais um dia pedalando, Tá. equilibrando em cima da bike, eu tava destruído. Imagina. E aí eu desmaiei e dormi 5 horas, mais ou menos. Tá. E aí quando eu acordei, aí o meu staff chegou, que eu tava sem staff até nessa hora. Aí o staff chegou e aí eu vi que era meio que suicídio, né? Tentar Continuar não daqui. dormir nada. E aí eu estipulei 3 horas de sono por dia. Entendi. Aí dá uma ou duas até as 4 ou 5 da manhã, que era o horário mais frio, né, no México. Ficava em torno de 5 graus, aí eu dormia. Tá. E aí voltava e tocava o dia de novo, entende? Legal. Eu lembro que o Dan ele falou que ele precisava só de 4 horas para se recuperar 100%, né? E que isso é treinamento, entende? É adaptável, sabe? Mais que tem um monte de literatura falando dos danos que isso pode causar, mas se for treinado, dá para adaptar. Isso era outra coisa que eu ia perguntar, que quando que eu conto, falei, Fiber School vai patrocinar um atleta de elite, o cara mais resistente da América Latina e tal, né? E aí eles falam assim, tá, mas isso é saudável? Cara, essa pergunta me vem sempre. Daí eu falo assim, cara, primeiro que não é uma questão de saudável ou não, né? Tipo assim, cada pessoa faz o trabalho que ela tem que fazer. Eu para mim, considero também uma obra de arte conseguir quebrar esses padrões. Mas o que tu pensa sobre isso, essa questão... Que devem ter perguntado milhares de vezes isso também, né? É que tem, na educação física era máxima, assim, né? Atleta de elite não é saudável, né? Todo mundo sabe isso, que atleta de elite não é saudável. Cara, isso antigamente era meio que batia o martelo e dizia, isso é assim, né? Mas hoje é bem diferente, cara. Hoje as pessoas têm um nível de liberdade muito, muito maior para fazer as coisas, entende? Porque hoje tudo hoje é feito com muito mais inteligência e muito mais conhecimento, né? E só que no meu caso, dessa modalidade, tipo, eu me considero brutalmente saudável, mais saudável do que a média, obviamente. Com certeza, entende? Sem dúvida nenhuma. E um dos motivos que eu escolhi fazer a ultradistância é a longevidade. É o esporte que permite, em alto nível, a maior longevidade entre qualquer modalidade. Olha só. Os caras que fazem ultra, os caras de 60 e tantos anos, ainda fazem deca. Entende, cara? Com 60 anos. Olha. E não um ou dois, assim, vários. Entende? Tá. E isso é maravilhoso. Teve um Ironman de 90 e poucos anos que fez esse pouco tempo? Não, Ironman, acho que o recorde, o cara é 85, 86 anos fez o Ironman. Mas nessa prova que eu organizei nesse ano, eu sempre falo, acho que maio foi ano passado, que eu e a Jéssica organizamos, que era o Brasil Ultra Tri, tinha a distância de 10 Ironman, Deca, né? E aí tinha o deca, o quíntuplo, o triplo e o duplo. E aí na distância do quíntuplo, que era 19 de natação, 900 de pedal e 211 de corrida, quem ganhou foi o Sérgio Cordeiro, do Rio de Janeiro, com 69 anos. Olha, e ele ganhou dos caras mais de 20 anos mais jovens que ele. Incrível isso. Entende? E ele no pedal dos 900 quilômetros, ele parou 2 horas, cara. Era bizarro, assim, de ver. E aí, vento forte, chuva, sabe? Um cenário muito atípico, assim. E ele fez 5 Ironman em 4 dias, cara. Incrível, sabe? cara. É espetacular, com 69. Se a gente vê um cara de 69 anos correndo 5 quilômetros, a gente já aplaude. Já, né? Total. E aí, imaginar o cara nadando tudo isso, cara, é sensacional. E eu olho para ele e vejo, cara, é isso que eu quero,
sabe? O recorde de mais idoso, né, fazendo, o cara tinha 69 anos e fez o Deca, fez em 2017. Era um francês, Guy Rossi, 69 anos, e ele nadou 38, pedalou 1.800 e correu 422. Incrível. Sabe, com 69 anos. E agora, no próximo ano, é para o Sérgio bater ele aí, fazer com 70 anos ainda. Vai bater o recorde. Aí vai ser e é incrível, né? Aí a gente volta lá quando a gente começou a falar que é questão de tu acreditar nas coisas, né? E eu já li bastante sobre recordes, como que os recordes são altamente quebrados depois que alguém bate ele. Sim. Por causa que tu acredita. É mais fácil de tu acreditar, né? Eu lembro que eu acho que era um recorde de salto em altura, que tinha um tempão lá que ninguém conseguia bater. Eu não lembro os números exatamente, né? Mas eu lembro da história que o cara bateu o recorde, ficou super famoso, tipo assim, uma semana depois o outro pulou mais alto, né? Conforme tu vai batendo, parece que tu vai abrindo mais, vai destruindo mais ainda o impossível, vai ficando mais palpável, parece, porque alguém já fez, né? É isso. A grande dificuldade é fazer algo inédito, assim. Porque isso faz parte do campo vibracional do planeta. Não sei se é do universo, mas o planeta certamente funciona assim. Então, no momento que alguém em alguma parte do planeta descobre algo ou faz algo pela primeira vez, em algum outro lugar alguém vai fazer também. Faz. E às vezes o cara não precisa nem saber. Não precisa saber. Não precisa. É incrível isso. Sim, porque existe uma ressonância no planeta inteiro. Sim. Entende? E isso é uma das comprovações da conectividade entre tudo que existe nesse planeta aqui. Sim. Né? Eu já percebi isso várias vezes. Então, daí vem a responsabilidade por que frequência você está emanando. Entende? Por exemplo, por que os países subdesenvolvidos têm tanta dificuldade para emergir? Porque eles estão naquela frequência de miséria, de escassez, de dificuldade, de medo, e é muito difícil quebrar isso. E aí, quando vem alguém para quebrar, esse alguém é engolido. Entende? E aí, essa mentalidade, por isso eu faço tanta questão de falar tanto a respeito do Double Deck e dessa mentalidade destruidora do impossível, porque eu acredito que uma pessoa pode fazer a diferença. Pode. E quando eu coloco a minha atenção, o meu foco, a minha energia, a minha vida para destruir aquilo que parece impossível, eu estou mandando uma frequência para contagiar o máximo de pessoas para que elas comecem a se mover nessa mesma direção. Eu acredito que dessa forma, a gente tendo pessoas suficientes vibrando dessa forma, a gente realmente pode construir um mundo melhor. Um mundo onde criminalidade ultrapassa essas podridão aí que governam o mundo, não, elas vão se tornar obsoletas, assim, não vai fazer o menor sentido você trapacear, entende? E eu acredito muito nisso. Só que a gente precisa de mais gente vibrando positivamente, sabe? Parando de se defender e vibrando na direção daquilo que realmente deseja. Viver na verdade, né? Igual você falou antes do sonho. Qual é o teu sonho? Vibra na direção do teu sonho, entende? Permite que a tua atitude diária seja para transformar o sonho em realidade. E assim, mas vai demorar 50 anos, mas vai virar. E se você não vibrar na direção do sonho, não vai virar nunca. Entende? Nem as gerações futuras vão conseguir almejar isso. Mas se talvez você morra e ainda não alcance, mas a vibração foi mandada. Entende? Então a resposta vem. E isso é uma coisa que eu acredito e que eu sinto verdadeiramente a nível celular. E a minha jornada tem comprovado que as coisas funcionam dessa forma, assim. E é extremamente gratificante você perceber, sabe? Eu falo dessas coisas desde que eu era moleque e ninguém me dava ouvido, porque ninguém nunca tinha ouvido falar a respeito dessas coisas. Era uma literatura que no Brasil não era comum, assim, era muito bizarro assim, falar sobre essas coisas. A galera ficava, o que tu tá fumando para ficar com essas ideias? Sim. Nesse papo, assim, sabe? E aí você mantém. E você mantém, Continua. e você mantém. E hoje, falar sobre vibração é muito mais, né? Muito mais palpável. As pessoas entendem o que eu estou falando, entende? E igual falar de ultra triatlon, double decker, falava disso há 5 anos atrás, as pessoas, aquele cara que faz um monte de coisa lá. Eles não conseguiam entender o que era isso. E hoje já é bem mais, entende? Ainda é pequeno, mas comparado do que era, sabe? É pequeno, mas é grande, né? É pequeno, tipo assim... podemos dizer que é pequeno em conhecimento da massa. Sim. Mas é grande com o poder de transformação. Sim, não, isso é incontestável. Incontestável, porque
As mensagens que eu mais gosto de receber, assim, cara, é quando alguém foi fazer alguma coisa, seja lá o que for, e a pessoa estava passando dificuldade e ela disse, mas aí eu lembrei de você e aí eu insisti e consegui. Eu disse, nossa, cara, tipo, me emociona, assim, sabe? Eu já fiz isso algumas vezes. E é justamente isso, quando você percebe que alguém é capaz de fazer, você percebe, então eu posso também, entende? E eu acho que uma das coisas interessantes de trazer o Daniel aqui, que não é só sobre correr, né? A ideia não é convencer vocês a fazer o Double Deca, ou fazer o Deca, ou fazer o Ironman, apesar de ser uma coisa legal. Eu até convidei uma outra pessoa a participar, não pode vir, que faz Ironman, mas o que faz o Daniel conseguir correr o Double Deca e exercitar isso é a mesma coisa que vai fazer a gente conseguir outras coisas na nossa vida, porque é uma coisa só no final das contas, Sim, não é? Tu não tem que desenvolver uma habilidade mental, tô dizendo assim, né? Porque eu acredito muito no que tu falou dessa questão da frequência, da visão, de enxergar, e no que eu puder ajudar a disseminar essa mensagem, eu vou ajudar, porque eu sinto assim no fundo do meu coração que as pessoas precisam ouvir isso. De certa forma, né? E ouvir de várias metáforas diferentes. Sim. Porque a religião, de certa forma, deveria mostrar isso para as pessoas. Eu tenho uma frase, cara, que ela diz o seguinte: religiões são metáforas do princípio universal. Tem uma forma do mundo funcionar que ninguém sabe exatamente como que ela é, e a gente vai criando metáforas para tentar explicar esse negócio, como que é o modus operandi do mundo, né? E eu acho que sim, cara, a gente consegue, através de atitudes assim, conseguir fazer as pessoas enxergarem o mundo de uma forma diferente e melhorar. E você falou assim, que uma pessoa pode fazer a mudança, geralmente é uma pessoa que puxa a mudança. As grandes transformações do mundo, cara, elas não aconteceram porque várias pessoas decidiram fazer uma coisa ao mesmo tempo. Aconteceu porque um maluco foi lá e decidiu fazer uma coisa, seja para o bem ou seja para o mal, né? O Hitler da vida fez um estrago negativo, mas tu vai ter o Gandhi que fez coisas positivas e pessoas que puxam uma nação inteira em 30 anos fazem uma revolução, né? Porque elas conseguiram fazer as pessoas acreditar que é possível ir para outro caminho. Né? Exatamente isso. Muito bom, cara. Muito bom ter você aqui. Eu vou querer mais exemplares desse aqui. Depois eu vou falar pro nosso time ver contigo. Eu vou ler ele também. E eu vou querer mandar aí para fazer. Sim. Vamos fazer algumas brincadeiras aí com os nossos alunos para ler o livro. E quando começa o Double Deca? Na Suíça? Dia 20 de agosto. A gente viaja dia 15, né? E a largada é dia 20 já. Dia 20. 20 de agosto. E a minha não meta... vai dar nem resolver o jet lag direito. Ou não tem muito? Não, nunca tive, né? Não tem problema com isso. Vai ser um voo direto, né? Guarulhos-Zurique, então são 11 horas de voo, se não me engano, direto. Mas nunca tive problema com isso. Na verdade, é sempre uma vontade gigante de estar na largada, assim, e que nem agora, beleza, tem que treinar ainda, né? Faltam 12 dias ainda, tem que treinar, mas tenho aquela sensação de que, assim, tô pronto. Tá pronto. Podia ser agora a prova, assim, sabe? Entendi. E isso é um negócio que eu aprendi com o meu mestre, assim, né? Que me mostrou como usar essa energia, né? O João Roberto de Souza. E que ele sempre falava assim, o ultra atleta, ele sempre está pronto. Não interessa se a largada é de manhã ou se é de madrugada. O ultra sempre vai estar pronto. Você respira e quando você solta o ar, você está pronto. Olha só. Era só isso. E, cara, parece que é exagero, né? Falar desse jeito. Mas é exatamente isso. E quando você não respira e não solta o ar, né? Ou não faz uma respiração consciente, muitas vezes você não fica pronto. E não importa se você tenha uma semana ou um ano. Entende? Se você não parar para fazer isso, provavelmente você não vai estar pronto. E isso é outra coisa que as pessoas têm dificuldade de entender. Os yogi iam falar que vai faltar prana. É isso. E quando você faz, porque é você se conectando com tudo que existe. Como pode faltar algo para mim se eu estou conectado com tudo? Basicamente isso, sabe? No domingo, quando a gente caiu na água, estava 11 graus, né?
Aí, pô, a gente tava ali se arrumando, pô, e a sensação de frio, era uma sensação de frio muito forte, assim. Tava um frio realmente desagradável, assim, passou do ponto, né? E aí tava assim, tá, mas vai entrar na água? Mas tá frio aqui com agasalho, tá frio? Como é que vai entrar na água, assim, Aham. né? E aí o rapaz que fez comigo, né? Aí ele já conhecia, já tinha ensinado para ele as técnicas de respiração. E a gente fez ali, aí eu falei, vamos lá? Vamos lá. E a gente começou a fazer, cara, 5 minutos. Aí sim, o olho abre, bora. E aí, cara, a gente toca na água, não tá frio. Olha, Mudou a realidade. que legal, hein? E aí, tanto dentro da água, que a gente lá nadando, aí assim, eu ia para frente, ficava esperando, assim, ele vinha, chegava e ficava. E nesse ficar esperando, cara, extremamente confortável, sabe? Sentindo com a água mais agradável, talvez, do que no verão, assim, a percepção. E dá um sentimento de felicidade tão grande, saber que você literalmente move a realidade através da tua percepção, da tua escolha da percepção. Sim, move. A sequência respiratória muda a maneira que você olha para o objeto praticado. Esse é o pulo do gato, entende? E é só respirar. E não é nada extraordinário. 5 minutos, cara. Para quem está treinado, óbvio. Sim, né? lógico. Quem está treinado. Quem já tem a mente tem... afiada para encontrar aquele ponto, Sim. né? E aí, pô, é bem legal. E aí, quando a gente saindo da água, todo mundo, se agasalha, se agasalha. Não, não está frio. Assim, não, mas a gente está com frio aqui. Sim, mas eu não estou. Não estou na mesma frequência que vocês. Estou agora, estou diferente. Estou em outro momento. A percepção de dor, cara, a percepção de tempo, tudo fica alterado porque você botou ordem na maneira que você vai respirar. Então, quando você controla a tua respiração, você controla tudo. Olha que massa. E aí, cara, não tem a sensação de dor, de fadiga muscular que teria se você não tivesse conectado. Não tem a tua percepção de ansiedade pelo tempo, vou ficar 10 horas aqui. Você não percebe que são 10 horas, para você parece que são, sei lá, 10 minutos. Você não percebe, não tem aquele assim, ainda falta tudo isso, que seria o que a mente rasa pensaria. E você simplesmente está ali, você olha para as coisas com tranquilidade, assim, sabe? Você não precisa sair dali. Você está totalmente imerso na experiência. Essa que é a sacada. Então, tu vai meditando o processo todo, basicamente. Uma meditação ativa seria. Isso, uma meditação ativa. É uma contemplação, né? Isso, contemplação. Contemplação me lembra, eu adoro essa palavra. Quando eu era hippie na praia, eu fazia artefatos de argila, assim. E um boneco que era o que eu usei para retratar o que eu sentia era o contemplador. Era um boneco de 30 centímetros, assim. Ele era nu, com os braços abertos, cabeça erguida e o cabelo tipo Dragon Ball, assim, e gritando, né? E ele era azul e o cabelo era amarelo, assim, cara. E era fantástico que eu olhava para ele assim, é isso que eu sinto. Era isso. E bem legal, porque as pessoas olhavam e elas entendiam o que era aquilo ali. Sabe o que era aquela. Porque elas têm dentro delas, né? Só que às vezes a gente esquece, né? Eu ficava muito feliz com isso. Que assim, pô, a pessoa nem sabe estar ali, né? E tá gostando do negócio. Contemplador. Muito bom, cara. Eu acho que é isso. Eu acho que, né? Eu, quando faço as minhas corridinhas, as minhas sim são corridinhas, não é o Ironmanzinho. É interessante que enquanto tu tá preso na dor ou preso no... Quanto falta? Sim. É horrível. É horrível. E aí, quando que tu relaxa e se deixa levar pelo prazer do processo de estar acontecendo, tu entra no estágio contemplativo. Isso. E aí a mente paira, né? Tu tá caminhando, mas a mente tá pairando, tá divagando em pensamentos gostosos, pensamentos interessantes. Lógico, eu não sou treinado a conseguir manter isso por muito tempo. Então, quando que a dor vem, o cara volta, tenta segurar e mudar. Mas eu... Tem estudos que fizeram já mostrando a realidade sobre isso, entende? Que a gente fala, um monte de gente vai estar ouvindo e pensando, até parece que é assim. E aí, cara, tem estudos assim, eles pegaram um grupo de pessoas assim, beleza, qual é o teu melhor 10 km? 50 minutos. Tá, beleza, você fez isso usando o relógio? Sim, sempre uso o relógio, beleza. Então tira o relógio e agora eu quero que você corra então 10 km em 52 minutos, você consegue? Com 52 consigo até correr melhor. Não, 52. Corre no ritmo de 52, mas sem olhar para o relógio. Sim. E aí, cara, 50 pessoas que fizeram,
90% das pessoas correram até 20 segundos mais rápido do que a percepção que elas tinham daquilo que estavam fazendo. Com relógio. E aí, por exemplo, esse cara dos 50, tipo, ele correu para 48. E ele achava que estava correndo para 52. Olha só. Entende? E aí, ou seja, a percepção natural, ela é sempre mais aceitável, mais tolerante do que a percepção racional, aquela que deixa o relógio dizer isso é forte ou isso é fraco. Tá. Porque aí, por exemplo, você está correndo, o teu recorde é 10 em 50. Aí você está correndo a 4,55, que já vai dar um 49 ali. Aí, estou muito rápido, vou segurar. E a mente racional já julgou que abaixo de 5 é muito rápido para você correr. Tá. Abaixo de 5 minutos quilômetro. E aí você freia. Mas você está se sentindo cansado? Não, eu estou bem, mas é melhor dar uma cuidada, né? Sim. Inconsciente, você vai se protegendo. E quando eu peço para você fluir confortavelmente, a demonstração de força vai ser sempre maior. Porque você sempre tem muito mais para usar do que você racionalmente que acha que tem. E quando eu faço as coisas, eu faço quase que o oposto disso, assim, sabe? Eu preciso quase que alguém diga, cara, você vai explodir, sabe? Mais ou menos isso. Porque eu consigo me entregar até o limite, sabe? Porque eu já fui até o limite algumas vezes, eu sei ir até o limite, sabe? E as pessoas, não, eu estava perto do meu limite. Eu sempre digo, você vomitou? Não vomitei. Então estava muito longe. Isso porque é boa. a parte do vômito é uma parte física ainda, que ainda é periférica. Tá. E aí, por exemplo, nos americanos tem muito isso, cara. O cara vomita, limpa a boca e continua. Sabe? Cara, eu fiz isso de vomitar muitas vezes no meio da corrida. Capaz. Não, eu aguento. E aí até que você acorda no hospital com soro na veia, assim. Não precisa fazer isso, pessoal. Não precisa. Não faz essa. Mas, cara, eu já me testei de diversas formas, assim, muitas para encontrar o limite mesmo. A busca era, qual é o limite? Qual é o limite mesmo? É muito tempo de estrada, cara, já fiz muita coisa, muita Legal, coisa. cara, muito bom. Muito bom, e como é que a gente faz para acompanhar o Double Deca? No meu Instagram, @ultradanieldeoliveira, Vou deixar a gente vai colocar o link da prova, e aí dá para acompanhar em tempo real, assim, né? Não tem imagem, né? A imagem vai ser que a Jéssica, a minha equipe, vai postar durante a prova, todos os principais momentos, mas para ver as colocações, tempo, distância, assim, com o link que a gente vai colocar. Legal. E aí, normalmente, a cada hora, eles atualizam, né? As distâncias e tal. Mas acompanhando nos meus stories mesmo vai ficar mais dinâmico, que aí dá para ver as imagens e tal. Mais assim, legal. E depois do double? Cara... Já tem um... tem. Sempre tem, cara. Sempre tem o próximo, assim, né? Já sabe, assim, o que tu busca? Tem. Não quero... Você acha não tá bem certo ainda, tu acha que o teu corpo, né... ele está evoluindo para tu ganhar mais performance ou tu chegou num momento que ele já está diminuindo? Eu estou descobrindo ainda onde eu posso ir, sabe? Ainda estou descobrindo. Ainda tem performance para subir. Sim, certeza. E, por exemplo, assim, eu sempre fiz tudo sozinho, né? E fiz tudo muito tentativa e erro, quebrei a cara de muitas formas, fui literalmente tirando leite de pedra, né? Sim. E dos últimos tempos, né, tem melhorado muito, né? As minhas condições, qualidade de treino, tudo. E agora pro Double Deck vai ser a prova que eu vou mais preparado, mais estruturado, que eu não preciso ficar preocupado com boleto para pagar, por exemplo. Isso. Porque uma das coisas dessas provas, que, além de elas serem muito caras, né? E normalmente sem bota o foco, preciso de tanto para ir para a prova. Sim, mas e as coisas daqui continuam rolando. Sim, lógico. Então não dá para... não para, né? Tipo, um mês fora é um mês sem produzir, né? Um mês sem salário, né? E, por exemplo, eu se eu não trabalho, eu não ganho, né? Então eu preciso estar em ação. Mas dessa vez, vai ser a vez que eu vou mais estruturado. Agradeço o Fiber School imensamente por isso. E assim, por exemplo, essa bike que eu vou agora, é a melhor bike que eu já tive, né? Agradeço a Soul Bikes aqui, né? Que conseguiu essa bike para mim.
e já me dá um baita up que eu nunca tive. Então, nem ontem foi o primeiro pedal que eu fiz com ela, fico impressionado assim, pensando, então, por isso que os caras pedalavam tão melhor que eu, entende? Os caras não eram mais fortes, eles só estavam realmente com mais equipamento equipado. muito melhor. Então, eu tenho curiosidade para saber o que eu posso fazer ainda, entende? Então, por isso que eu vou para frente. E tenho já um monte de meta, cara. Eu quero múltiplos recordes, cara. Eu quero o recorde do double deca, mas vou querer o do deca, vou querer o do quíntuplo. Eu acredito que é possível para mim, para o meu perfil, o double deca, o deca e o quíntuplo, eu tenho característica para poder buscar o recorde mundial, entende? E assim, estruturado e bonitinho. Sim. Porque às vezes que eu fui brigar com os caras, porra, era sozinho, sem staff, sem nada, com bicicleta de R$1.000, entende? Aí meio que fazer mágica, não dá, né, cara? Então, e tem os outros recordes, tem a Race Across America, né? Tem uma prova de corrida que era na Grécia, Spartathlon, né? Que é uma das que eu sempre quis fazer. Tem outra no Vale da Morte, nos Estados Unidos, 217 quilômetros a 50 graus de temperatura. Olha só. Sempre quis Patrocinador, fazer. cara, de telecom, pode ter certeza que vai ter um monte de gente aí. Cara, é vontade para fazer as provas agora. A minha busca sempre foi assim, cara. Eu quero alguém que compre a briga comigo. Entende? Compre a briga comigo e ache tão legal quanto eu acho, sabe? E a questão assim, não é legal o Daniel fazer isso. Cara, não é legal ter um ser humano capaz de fazer isso. Isso. Um dos melhores do mundo e ser daqui. É incrível, sabe? Cara. É incrível. Qual é a referência Brasil, que a gente pessoa tem, simples, sabe? que está aqui do lado e que, tipo assim, e que tu vê que, né, você falou, uma pessoa que nasceu num lugar simples, teve problemas na infância, né, nem imagino o que foi, mas que é a realidade da massa. Da massa. É a realidade da massa, cara. Eu sou filho de agricultor, interior de Santa Catarina. Graças a Deus eu tive uma infância muito boa, assim, muito... não luxuosa. Eu sou filho de agricultor, então tu sabe que o filho de agricultor não vai ter uma vida luxuosa. E eu consegui construir um monte de coisas e foi só porque eu acreditei que dava para construir coisas diferentes, porque eu conheço pessoas que trabalharam comigo há 15 anos atrás que continuam fazendo exatamente a mesma coisa. Sim. Exatamente a mesma coisa. Aí Ctrl-C, Ctrl-V. Aí tu vai conversar com essa pessoa, assim, hoje tá foda. Não, mas isso não dá. Mas o governo isso. Mas o meu chefe aquilo. Mas ninguém me respeita. Mas ninguém me dá oportunidade. E essa energia negativa que vai jogando as pessoas cada vez mais para baixo. Né? Vai minando a esperança, né? Vai minando. Se você olha para o ruim, tudo que você vê é ruim. Se você olha para o bom, tudo que você vê é bom. Você escolhe onde você vai botar a tua energia. Sim. Entendi. Show de bola. Vamos organizar aquele cursinho para nós botar dentro da nossa plataforma também. Bora. Né? Eu vou desenvolver o curso Improve Yourself, né? Que é o melhor é si mesmo. Vamos ver o que a gente consegue trazer um pouco aí do teu conteúdo para o pessoal também. E levar essa mentalidade, essa mente destruidora aí para a galera, porque eu não sei se tu sabe a missão da Fiber School, né? A missão da Fiber School é botar o Brasil entre os países com a melhor internet do mundo. E não é só porque a gente quer a melhor internet do mundo, porque informação e conhecimento geram evolução. É isso. Tá? Então, e a internet é isso, né? É informação abundante, é conhecimento abundante. E a gente acredita fielmente que isso vai ajudar. E a gente já fez um trabalho bem legal. O Brasil já está assim, super bem colocado nisso. O Brasil já não tem mais problema de internet, como se tinha 5, 10 anos atrás. Né? Então, hoje, qualquer pessoa pode ter acesso a uma informação incrível. Por exemplo, agora vai ter uma pessoa em algum lugar do Brasil absorvendo essa informação aqui de um atleta de elite no Brasil, e ele pode pegar um pouquinho disso, botar na mente dele. A gente acredita nisso. Sim. Com uma escola de fibra ótica, mas a nossa missão, né, se tu for pegar o nosso papelzinho, está escrito isso aí. Então, cara, no que a gente puder ajudar, bater os recordes, destruir os recordes, estamos juntos. Então, vamos embora. Show! Valeu, cara. Obrigado pelo bate-papo aí. Vamos conversar mais, vamos ver se a gente faz algumas outras coisas online, talvez mais para frente. Sim. Aí depois do Deca também, vamos ver como é que vai ser. Tô torcendo muito pra gente chegar no primeiro lugar, acho incrível. Eu sou bem brasileiro, tá? Eu adoro o Brasil, velho. As pessoas chegam pra mim e falam assim, eu queria morar nos Estados Unidos. Eu falo, tá louco, cara? Quer morar
Justo nos Estados Unidos, eu falo, vai morar num país mais legal. Não, mas os Estados Unidos... Eu falo, cara, não, Brasil é massa. Não, o Brasil é ruim. Eu falo, cara, vocês não estão sabendo olhar o Brasil da forma correta. Eu sou suspeito de falar porque eu realmente gosto do Brasil, cara. Eu acho que é um país incrível. Muita coisa interessante. A gente tem a faca e o queijo na mão, né? Exatamente. É só a gente fazer. Show de bola. Valeu, cara. Brigadão. Matheus, gratidão. Pessoal, tamo junto. Quem quiser saber mais, vou deixar o link aqui embaixo. A gente tem outros maratonistas, ultramaratonistas do mercado de telecom. Eu vou trazer eles aqui para essa mesa. Ó, Alex, já tô te intimando aí, tá? Eu tô te intimando já. Vamos trazer para cá. Vamos falar mais sobre esse assunto, porque eu sou prova viva que o exercício... assim, para mim, Daniel, uma das coisas que mais me ajudou na minha evolução profissional foi coisas que não são profissionais. Sim. Foi focar na saúde, na vida, exercício, enfim, isso tem me ajudado bastante e eu acredito que levar um pouquinho disso aqui para a galera também vai ajudar eles. Beleza? Valeu, pessoal. Tamo junto. Até o próximo. Valeu, pessoal.